Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Neuropod, o podcast do Colégio Metropolitano Júnior, um espaço para a gente falar sobre neurociência e aprendizagem, sobre neurofuncionamento, sobre questões ligadas ao pedagógico e também à educação de casa, né, meninas? Vamos falar assim, essa educação mesmo que a gente precisa estar mais atento aos nossos filhos, aos cuidados pedagógicos e em casa mesmo com as nossas crianças. E hoje o nosso tema é: meu filho tem altas habilidades, e agora? E eu trouxe nada menos que a doutora Eleusa, uma psicóloga, neuropsicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, proprietária de um instituto que está aqui, referência em Goiânia sobre altas habilidades, superdotação. A gente vai conversar um pouquinho com ela aqui, tirar umas dúvidas, né, meninas? Temos aqui a Cíntia, que é pediatra e também tem um filho de 10 anos que tem altas habilidades, superdotação. Isso. A Uliana também tem um filho de 8 anos, né? 8 anos, que também tem altas habilidades de superdotação. Elas vão contar um pouquinho da experiência delas, de como que se descobriu, o que é altas habilidades de superdotação. E aí, doutora, o que é altas habilidades de superdotação? Olha, é uma área que a criança, né, o indivíduo, ele se destaca em relação aos outros. Pode ser várias áreas. Por exemplo, conhecimentos gerais, ele vai saber muito de muitas coisas, ou pode ser uma área específica. Por exemplo, ele é muito bom em matemática, ele é muito bom em vocabulário, o repertório verbal dele é muito à frente, ou às vezes artístico também. Então, pode ser em diversas áreas. Esportes também? Esportes também. Então, pode ter pessoas que a gente fica muito relacionando a questão do QI, mas pode ser uma pessoa que tem um QI mais baixo e ser superdotada nessa área de esportes ou de artes também. E como identificar altas habilidades de superdotação? Porque a gente, né, fica ali pensando, mas meu filho não é um gênio. E aí, como identificar? Olha, ele pode ser identificado tanto na escola, né, os professores, tem professores que já estão se habilitando para isso, né, pesquisando sobre e vão identificar essa criança, e normalmente leva também para avaliação neuropsicológica, porque aí já tem teste de QI, testes que vão avaliar habilidades acadêmicas também. Então, a avaliação neuropsicológica também não avalia só a questão acadêmica, ela vai avaliar a criança, o comportamento dela como um todo, mas ela vai direcionar ali as sincronias da criança, o que ela é muito boa, o que ela é muito, pode ter algum desafio. Então, a avaliação ela vai dar esse respaldo até para a escola mesmo. Então, a gente precisa ter uma avaliação neuropsicológica, ou a escola também pode fazer essa avaliação e perceber essa necessidade da criança ali? Não, a escola não precisa do laudo, não precisa disso para fazer as intervenções necessárias para a criança. Isso vale para qualquer transtorno ou, né, uma neurodivergência como a superdotação. Então, não é necessário que faça. Porém, a avaliação ela vai direcionar um pouco mais, mas não é obrigatório. Ah, sim. E aí, meninas? Cíntia, a pediatra, tá aí na área, vendo bastante questões também de neurodesenvolvimento, tenho certeza que você percebe isso no seu consultório. Mas e aí, o seu filho, quando foi com você? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente aí da sua experiência. Bom, então o Felipe, ele desde cedo sempre teve um aprendizado assim muito rápido, né? Mas até então eu achava que ele era estimulado mesmo. Não, é porque a gente estimula, eu ensino pra ele, aí ele acaba que aprende rápido. E tá, ficou nisso. Aí quando eu fui matricular o Felipe na escola, eu lembro que você falou assim, que ele chegou lá falando o alfabeto todo já, falando até em inglês também, ele falava todas as letrinhas em inglês. Aí você falou, ele é altas habilidades. Mas aquilo não significou nada pra mim. Falei, tá, ele é um menino inteligente, né? É aquele menino que a gente vê aí não é aquele menino que a gente vê na escola, que a gente vê na televisão, né? Que sabe todas as bandeiras, sabe tudo. Tá, deve ser um menino inteligente só, não é? Não associei a superdotação. Uhum.
Aí tá, aí entrou pra escola, e o que me chamava muita atenção no comportamento do Felipe era a agitação. Muito, muito, muito agitado, que eu pensei até que ele tinha um TDAH. Era o que eu pensava, porque até então eu fazia residência de pediatria, e eu passava lá comigo nos ambulatórios, nunca passou uma criança altas habilidades. Comigo não, assim, porque a gente roda alguns curtos períodos, né, na pediatria, não é um período longo. Nunca passou uma criança altas habilidades comigo, não tive contato com esse diagnóstico, não tive conhecimento sobre isso. E estava fazendo pediatria, e aí, com isso, eu via muita criança TDAH, via muita criança autista, via deficiência intelectual, né, vários diagnósticos. E aí eu pensava no TDAH para eles. Nessa época eu cheguei até a conversar com a doutora Maria das Graças, ele ainda não tinha entrado na escola ainda. Era com 3 anos. Falei, doutora, que é uma neuropediatra, né? Uhum. Aí eu tenho a suspeita que meu filho ele é muito agitado. Vamos colocar ela. Falou assim, coloca ele na escola que vamos observar o comportamento dele. Como que ele é, porque ele ainda é muito novinho, né? 3 anos, pra gente fazer esse diagnóstico. Aí coloquei ele na escola, nunca tive reclamação sobre essa agitação, porque o TDAH geralmente é uma criança que a escola tá sempre, né, chamando os pais, nunca tive essa reclamação. Até uma vez eu fui lá conversar com você, né, que a minha queixa era que o professor de natação tinha falado que ele era muito agitado, se ele tinha TDAH. Era isso que, além da inteligência, chamava muito a atenção, essa hiperatividade que ele tem, até hoje. Aí, até você falou que a gente estava com as questões de limite, que eu tinha que colocar mais uns limites nele. E aí, nisso, eu passei a colocar mais limites. Mas eu percebi que a agitação não melhorava. E pra mim, que tinha alguma coisa diferente no Felipe. Tem alguma coisa diferente no Felipe. Não é só limites, não é só... e não é TDAH. O que esse menino tem, né? Que esse menino é tão agitado. E nisso, a gente estava com os problemas de... Ele sempre teve uns probleminhas com barulhos, hipersensibilidade, né? Uhum. Tinha uns problemas com... também a gente estava tendo com seletividade alimentar. Estava tendo muitos problemas em relação a isso. Aí, eu levei ele numa nutricionista. E nessa nutricionista, ele chegou lá com os papelzinhos dele das letras do alfabeto russo, alfabeto grego, alfabeto não sei o quê. Tudo quanto é alfabeto, ele sabia, ele desenhava as letras e sabia pronunciar todas, quando não criava um alfabeto, né? O próprio alfabeto, né? Também criava o próprio alfabeto. Aí, nisso, ela falou assim, esse menino, ele parece super dotado, você já levou ele para uma avaliação? Eu falei, mas não, nem sabia que tinha que levar para avaliação. Tá, menino super dotado, menino inteligente, né? Pra que a gente precisa de avaliação, né? Não entendi por quê. Falei, tá, mas vou levar. Aí que eu fui atrás, fui ler sobre superdotação e eu vi algumas dificuldades que as crianças superdotadas podem ter, né? Que aí eu fui entender melhor os comportamentos do Felipe. Isso me trouxe, assim, uma paz, uma tranquilidade, que hoje eu entendo melhor essas questões que ele tem, né? Esses comportamentos que ele tem. E essa sede de conhecimento que ele tem, né? Por isso que deixa ele mais agitado. E o cérebro da criança superdotada, ele funciona de uma forma diferente, né? Não desliga. Não para. Ele não para. E você trouxe uma fala bastante interessante, que aí você falou assim... Eu percebi que ele tinha uma alta habilidade, ou seja, uma capacidade a mais, mas não era superdotado, como se fossem coisas diferentes, porque, né? Em termos de escola, eu tenho, assim, ele tem até uma resistência com as matérias da escola, principalmente as que ele não gosta, então, eu tenho muita dificuldade em relação do ensino dele mesmo, né, porque são áreas que não são muito do interesse dele. E com isso, eu pensei, como é que meu filho é superdotado? Meu filho, nossa, que luta é essa pra estudar e meu filho é superdotado? Então, isso. Então, essa fala de altas habilidades e superdotação, tanto que é barra superdotação, que é a mesma coisa. Uhum. Não é ou altas habilidades ou superdotação, não, é a mesma coisa, são sinônimos, né? Então, assim, a gente achar que, ele tem altas habilidades, mas será que é superdotado? Não, toda criança que tem altas habilidades tem superdotação. E você, Uliana, como é que é? Já tinha presenciado isso na família? Já tinha percebido alguma coisa? Como que você percebeu? Como que foi? Até o Miguel nascer, eu nunca reparei nada sobre isso de ninguém. Eu sempre achei meu esposo inteligente, né? Veio do interior, trabalhou na roça, estudou escola pública, passou no ProUni, foi fazer faculdade com bolsa e tudo mais, mas aí a gente se conheceu na empresa, e ele era gerente de planejamento, área de informática, então toda vez que a gente tinha na operação um problema, procura o Rafael. Então eu sempre falei, meu marido é inteligente.
A gente casou, veio o Miguel. Aí o Miguel, com 1 ano, tinha um vocabulário de criança de 2. Ele sempre falou muito bem e certo. O Miguel, ele nunca teve aquela fala infantilizada, manhosinha. Ele sempre falou muito bem, desde pequenininho. Com 8 meses ele pediu água. 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 Aí ele engatinhando, apontando pro bebedouro, água. Aí eu olhei pra minha sogra e falei, de sede não passa mais, né? Ele nem andava. Aí ele andou com 9 meses, começou a falar muito cedo, frases completas, menos de 2 anos. Mas é sempre o que ela falou. Ele é inteligente, né? Ele é inteligente. Miguel é inteligente igual o pai dele, pronto. Mas aí com 1 ano e 3, 4 meses, ele já conhecia o alfabeto, ele já sabia contar objetos. Aí ele colocava assim, tipo assim, 1, 2. Ele não só sabia os números, ele sabia colar os objetos. Aí eu falei assim, é inteligente. Aí aprendeu o alfabeto, aí aprendeu letras em inglês, cores, números, começou a aprender nomes de objetos. Eu falei, é inteligente. Aí quando ele estava nos 2 aninhos, que ele já conhecia muita coisa, aí eu comecei, por curiosidade, a ler. Aí eu comecei a ler e falo pro meu marido, eu falei assim, minha tia, esse menino é fora da curva. Ele é fora da curva. Aí, quanto mais eu lia, mais eu ficava naquele, e se? Mas e se não for? Aí o que eu comecei a falar assim, meu marido, não, porque você estimula ele demais, você tá por conta dele, você estimula ele. A gente sempre acha que tá dando demais e por isso ele corresponde. Porque a gente tinha conversado agora há pouco, não, ele tá aprendendo porque ele consegue. Exato. Na minha cabeça eu achava que é porque eu dava demais para ele. O ambiente vai favorecer, né? Aí comecei, fui indo, aí o ponto-chave para mim, que o Miguel nasceu 7 de abril. E tem um danado ponto de corte para virar a sala, que é 31 de março, né? Idade completa. Eu falei assim, esse menino é muito inteligente. Por 7 dias, eu não vou colocar esse coitado 1 ano depois na escola. Aí eu comecei a procurar a inspetoria da secretaria, falei assim, olha, se o seu filho realmente tem algo mais, coloca ele na escola esse ano. Para ele ter 3 anos de educação infantil, porque quando ele chegar lá nos 6 anos, aí ainda que o povo vai reclamar da data de aniversário dele, mas ele vai evoluir normalmente. E eu taquei ele na escola, eu nem queria ter colocado ele, eu coloquei ele com 2 e ele fez 3 na escola. Aí a professora dele começou a falar, Liliana, nós temos uma criança laudada e ela, quando chegou aqui, era igual ao Miguel. Aí a professora dele que foi abrindo a minha visão. Aí ela começou a dar atividades, ele estava no maternal, ela dava atividade do Jardim 2 para ele fazia. Na hora do recreio, ele fugia para o Jardim 2 para ter aula com recreio com os maiores. E ela falava assim, Liliana, ele tem 15 colegas na sala, ele não enxerga esses 15. Ele quer ser amigo dos maiores. A mente dele está lá com os maiores. Aí eu comecei a ler. E foi indo. Aí esbarrei com escola que falava, não, ele vai perder. Eu falei assim, mas meu filho não gosta da escola, ele não se interessa. Não, mas você não tem laudo. Eu falei assim, tá, não tenho, mas o menino já sabe ler. Aí veio pandemia, ele aprendeu a ler em casa, nas aulas online. Ele adorava a aula online, porque ele não tinha que interagir com criança. Ele achava o máximo a fazer a aula online, porque ele gosta de computador, então ele adorava ficar trocando aqueles fundos horrorosos daquele Google Meet, ele ficava trocando, e ele ficava mexendo, e ele ficava futricando, aí ele abria a janela do YouTube junto com... Era só eu bobear, ele estava vendo 3, 4 janelas junto com a da escola. Eu, Miguel, não é assim, volta o foco, Miguel. Não, mamãe, tô entendendo, olha aqui meu caderno. Aí eu via que ele conseguia focar em muitas coisas ao mesmo tempo, eu falei assim, realmente tem algo mais. Só que ele ainda não é laudado. Mas quem conhece o Miguel, ninguém fala que não é. O comportamento dele é muito assim, ele vai fazer 9 anos, agora ele tá no 5º ano. E tá muito bem. Super bem. Ele foi para fazer um teste de 1 dia no 1º ano, que ele ia pro Jardim 2, 9 horas da manhã, aí a Yara me ligou, pode comprar material, que ele não volta pro Jardim 2, não. Ele vai ficar. E ele é assim, ele é muito sedento. Ao passo que ele é um menino muito educado, muito tranquilo, aí vem pontos, ele é muito literal. Eu não tive a seletividade alimentar dele. Mas o Miguel, assim, se eu falo assim, essa água tá muito ruim, ele nem chega perto. Uma vez ele tava me provocando, passando muita raiva, eu falei assim, vai, ele querendo sair para brincar, eu falei, não vai sair. Aí eu falei assim, quer saber? Sai! E falei assim com ele, assim, na ironia, para ele entender que eu não queria. Eu falei assim, tá bom, a senhora tá mandando, e ele foi. Nesse dia eu percebi a literalidade dele, eu falei assim, eu não posso ser irônica com ele.
Ele é literal. Mas ele tem uma característica também de ser muito sociável, né? E ele se Ele relaciona é muito extremamente bem com todas as sociável. crianças, porque hoje. acaba que mas por quê? Porque ele está com as crianças maiores. Porque quando a gente fala assim, ó, você me deu algumas características também, que pode ter outra característica neurodivergente aí, né? Quando você fala assim, olha, ele é muito literal, ele não tem a seletividade, mas ele gostou muito da aula online porque ele não gosta de se relacionar. Aí fica parecendo que ele tá dentro do espectro autista, né? Que é também uma característica. Mas ele adora conversar com pessoas mais velhas. Isso, o Miguel adora. Isso é uma das características que é chamado de assincronia, né? Exatamente. Ele adora conversar com os mais velhos. O cognitivo dele tá acima. Isso me lembrou uma característica do Felipe também, que ele se lembra da época das plantas, né? Do hiperfoco das plantas, onde a gente ia, o menino pedia muda pros outros. E aí ele adorava chamar as senhorinhas, porque as senhorinhas que gostam de muda. E as senhorinhas pra ir lá em casa, vem ver minhas plantas, vem ver minhas plantas. Aí ficava mostrando as plantas para nossas vizinhas. Eu tenho 2 hiperfocos lá em casa, dinossauro e Lego. Eu não suporto mais pisar em pecinha de Lego. O Felipe também, nossa, é demais. É vários hiperfocos também. Nossa, mas eles vão trocando. Vai trocando. O Miguel foi mas por exemplo, as plantas estão morrendo. O Miguel, ele teve um hiperfoco de bombeiro. Eles esgotam aquele conhecimento. Aí pula pro outro. Pra outro. Depois eles podem até voltar. Ele já foi médico, já foi bombeiro, ele já foi astronauta, já foi astrônomo. Aí teve a fase do engenheiro de Lego. Aí agora ele tá na fase do paleontólogo. Eu não aguento mais dinossauro, mas tudo bem, tá lá. E teve a fase também que ele gostou muito da aula Maker, né? E ele pediu ele adora, o sonho dele para poder fazer robótica. Eu comprei kit. Ele adora desmontar tudo que quebra lá em casa, que eu faço, Miguel, isso aqui estragou. Ele chega assim, posso? Ele já tá com a chave na mão. Você pode. Ele desmontou 2 umidificadores lá em casa, que foi o dia mais feliz da vida dele, desmontar aqueles 2 aparelhos inteirinhos, porque veio com defeito. Eu troquei, chegou um novo, mãe, eu posso? Falei, pode. E ele desmontou aquilo, mas numa satisfação. E montou de novo? Não, o prazer dele foi desmontar. O que tinha pra saber? E separar as coisas, tudo. Então, é muito interessante, e tem uma fala também que você falou assim, que no começo, o pai dele até achava, não, você estimula demais, por isso que ele é desse jeito. Fala um pouquinho pra gente, doutora, sobre essa questão do estímulo. A gente vai ver, aí ela fala, né? O meu marido é muito inteligente, mas ela também falou que ela tem algumas habilidades ali, né? A mãe médica. Então, você vai vendo o ambiente, aí às vezes as pessoas não percebem, porque o ambiente é assim, todo mundo é mais inteligente, todo mundo é esperto, então as pessoas em casa mesmo não percebem, porque o ambiente e não vê uma diferença dos outros. Então, essas crianças, normalmente, os pais têm um pouquinho mais de dificuldade para perceber. Aí as pessoas de fora, o professor, outras pessoas vão falar, olha, tem alguma coisa, está destoando, na escola mesmo que vai perceber isso. É esperado que a escola perceba isso. Algumas vezes eles camuflam isso na escola, né? Eles não apresentam essas habilidades na escola por diversos motivos, por um ambiente mesmo, como você colocou do Felipe, que não gosta, né? As matérias não são interessantes, então dá a impressão de que ele pode não ser superdotado, mas isso não é indicativo suficiente. Então ele vai ter habilidades ali. Altas habilidades de superdotação não é diagnóstico, é uma identificação, porque a gente não tem CID, né, para isso. É uma neurodivergência. A criança, a pessoa, ela vai ter alterações, né? Elas estão as conexões delas são mais rápidas, então por isso elas acabam interagindo e fazendo e aprendendo muito mais rápido que as outras pessoas, né? No dia a dia ali. Então, quando a gente, falando, né, de assincronia, quando a gente avalia, por exemplo, você pega lá, compreensão verbal, às vezes está lá em cima e outra área de velocidade de processamento está lá embaixo, e aí é importante isso, identificar essas coisas para a gente ver, falar assim, opa, isso aqui precisa ser trabalhado para, né, potencializar, enriquecer essa criança com mais informações. Normalmente são crianças que demandam muita energia em casa, de atividades,
né? Eles gostam muito de fazer um monte de coisa, mas também tem crianças muito fadigadas, que são mais cansadas que os outros. É uma característica também. Então, a gente vai ter aquelas crianças cheias de energia, que gostam, quer fazer um monte de coisa, né? Lá faz robótica, faz inglês, faz natação, faz karatê, e a agenda tá cheia. Considerando que é importante que ele tenha, assim, um dia de folga na semana, assim, uma tarde, um dia. E vão ter aqueles outros que também são mais cansados, mais fadigados. Eles gastam muita energia mental mesmo, eles vão pensar e planejar e fazer coisas, isso gasta muita energia. E também eu vejo muito no consultório pessoas reclamando muito de cansaço mesmo. E aí vem o cansaço não só mental, o físico também. E aí teve uma fala também que que você falou assim, olha, a gente quando vai observar o ambiente familiar, a gente já vê que tem alguém. Então isso é uma condição genética, ambiental, é um estímulo? O que a gente pode dizer aí? É tudo um pouco, né? Tem a questão genética mesmo. Toda vez que você vai avaliar, o pai ou a mãe tem características, né? Você vai perguntar lá, não, é mais inteligente, ele foi na faculdade, ele passou no concurso muito mais rápido do que os outros, gosta de um monte de coisa, tem um monte de interesses. Tem essa questão genética, mas também o ambiente vai favorecer. Às vezes a criança não é exposta à habilidade dela. Às vezes ela não é exposta ali no dia a dia, o ambiente é mais pobre, vamos falar assim, de estímulos, e ela não é exposta a isso, né? Outra coisa que também pode atrapalhar, por exemplo, uma criança que tem altas habilidades de superdotação, mas ela fica o tempo inteiro em tela, vendo vídeos, você acha que ela está explorando, que ela está potencializando? Não está. Então, aí a gente vai ver muito menos. E também estímulo demais. Se a criança, por exemplo, chega muito, fala, não, a gente estimulou muito, a gente lia desde a barriga, a gente faz isso e compra brinquedos educativos. Gente, se a criança não tiver interesse, ela vai querer brincar com outra coisa, ela vai querer fazer outras coisas. É porque é dela aquela necessidade, aquele sede de conhecimento. Sede mesmo de conhecimento. Ela precisa aprender, ela precisa de novos interesses, novas coisas. E aí elas vêm ver essa questão do hiperfoco mesmo, né? Elas cansam daquilo, elas esgotam aquele conhecimento, e aí eles mudam, às vezes os pais ficam assim, nossa, ele gostava tanto de matemática, agora não está interessado mais, e aí já está noutra coisa, e aí eu fico tentando estimular ele aqui na matemática, porque para ele naquele momento ele esgotou, mas depois ele pode voltar ali de novo, e vai continuar provavelmente sendo um interesse, não como um interesse restrito ali, porque ele vai interessar em outras coisas, isso é bom. E essa questão também do estímulo, né? É porque assim, eu considero assim, eu falo até isso para os pais também, eu falo assim, a gente estimular quem não está preparado para receber aquele tipo de estímulo não vai pegar. Não vai pegar. É como se eu pegasse uma criança ali de mês e falasse, não, eu vou te dar um intensivão, você vai andar. Ela não está pronta para andar, ela não vai andar. Agora, se tem uma precocidade ali diante de alguma coisa e ela gostar daquele enriquecimento e pegar aquele estímulo e avançar diante daquilo, opa, sinalzinho de alerta para a gente observar, né? E muitas vezes os pais nem percebem, por exemplo, que a criança já está lendo, que ela já está fazendo, nem foi estimulada em relação a onde ela aprendeu isso. Então é muito comum isso. E é muito importante também as escolas estarem preparadas para esse modelo, porque a gente está aí, eu vou falar assim, é como as pessoas perguntam assim, está aumentando o quadro de autismo, vou colocar aqui, ou o reconhecimento está aumentando, mesmo assim as altas habilidades de superdotação. A gente sempre teve, porém a gente precisa falar mais e conhecer mais. Exatamente. Por quê? Porque essas crianças têm um potencial tão grande, eles não podem ser desperdiçados. E vamos ser sinceros, né? Eles pensam diferente, eles são inovadores. A intensidade é outra. A gente está precisando de pessoas que realmente mudem nosso
nosso mundo, a gente precisa disso, e a gente perde muito. Se não tiver esse olhar cuidadoso, esse enriquecimento ambiental, porque a escola pode explorar isso deles e fazer com que eles se apresentem cada vez mais diante do seu potencial, né? Então, ao invés de a escola virar e falar assim, como você encontrou uma escola, não, mas se ele não tiver com crianças da idade dele, ele vai perder, ele não vai brincar, vai queimar etapas. Não é assim. A gente sabe que cada criança tem o seu desenvolvimento e a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter o conhecimento justamente para realmente não queimar etapa, não tentar ensinar aquilo que não está na hora. Exatamente. Né? Mas normalmente a criança que ela já, por exemplo, tenha um avanço escolar ali, ela já está pronta, porque ela chega lá e fala assim, mas as crianças são mais velhas do que ela. Gente, ela já está sofrendo ali porque ela não está aprendendo. Ela normalmente acha as outras crianças são bebês, são da idade dela, mas ela acha que são muito crianças. O comportamento do Miguel era esse. Então, ele acaba precisando mesmo disso. Aí eu falo, foi a experiência que você teve. Leva ele lá para o primeiro ano e espera, vamos tentar. Eu sempre falo isso também para as escolas. Falo, vamos testar ele aí uma semana? Gente, nenhum voltou para a série anterior. Sim, todos ficam, todos avançam. E a escola precisa estar preparada para... Não vamos empurrar, vamos testar a criança, vamos ver o que ela vai sentir. Tá? Eles chegam... Doutora, quando eu busquei o Miguel no final do dia do teste, ele entrou no carro, não vou esquecer nunca. Aí ele me olhou bem no retrovisor e ele falou assim, mamãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, porque agora eu sou amigo dos grandes na mesma sala. Porque eles se acham. Né? Aí ele falou assim, mamãe, hoje, porque eu ficava pedindo atenção para eles, eles não olhavam para mim, mas agora eu faço parte da turma. E o olho dele brilhava. Assim, eu chorei nesse tipo, eu falei assim, né? Claro, ele se encontrou. Aí, porque todo dia eu buscava na escola, aí que você aprendeu? Hoje foi o A de novo. Hoje foi o B. Mãe, o ano inteiro o ABC, mãe, não aguento mais. Então, assim, a pandemia salvou o Miguel um pouco. Porque como ele ficava em casa comigo, ele fazia tarefa rápido, mas aí eu dava algo mais para ele. Num belo dia ele tá lá, cebola. Cebola? Eu falei, mas você sabe ler? Então, assim, foi o foco dele. Mas se ele tivesse ficado porque o maternal foi presencial normal em 2019, aí em 2020 veio pandemia e ele em casa. Se ele tivesse ficado 2 anos em sala de aula deslocado, esse menino ia odiar a escola. Então, assim, o sentimento de pertencimento, porque ele falou assim, mãe, eu me encontrei. Eu falei, então você quer ficar nessa escola mesmo? Mamãe, não me tira de lá nunca mais. E chamar ele para briga e falar que vai tirar ele de lá. E é muito interessante a gente observar que aqui a gente tem 2 casos, né? Um acadêmico e o outro criativo. E aí, né? para mim, foi um sofrimento essas aulas online. Porque o menino não quietava um segundo sentado de frente ao computador. De repente, o menino tava chamando a professora. Tia, eu posso te mostrar meu jabuti? E aí, eu quieta, menino, presta atenção, a tia tá ensinando. E ele lá, querendo ver os animais dele, queria mostrar as plantas dele pra tia, que era o hiperfoco dele, era aquilo, né? Querendo mostrar e a tia, as coitadas da tia. Eles estão fazendo avaliação. Preciso te contar uma coisa. Desse jeito. E aí, porque assim, quando a observação que a gente tem que ter para poder ver essas questões de autossabilidade e superdotação são três fatores primordiais, né? Que é a criatividade, o engajamento com a tarefa e criatividade. Então, a gente observando esses 3, quando a gente liga o sinal de alerta e falou, mas tem que ter os 3 juntos, né? Não, tem que ter os 3, porém, um pode se destacar mais que o outro. Não necessariamente que os 3 anéis estejam da mesma forma, tamanho. Né? Sim. Provavelmente ele vai se destacar mais ali em área criativa e o outro área acadêmica. Exatamente. Então, ele vai ter ali essa variação. Não é uma coisa assim, todos os anéis são do mesmo tamanho. Tanto que aqui a gente tem anéis diferentes. E o Miguel muda, e o Miguel de um ano para o outro, ele muda esses anéis. Mas assim, apesar dele não ser acadêmico, as notas dele são ótimas, né? São boas. Só que eu tenho que ralar para ele poder conseguir aprender o conteúdo ali
matérias, principalmente, que ele não tem interesse. Isso, mas eu também vejo que em algum momento, né, Leusa, a gente vai ter uma criança que vai se destacar numa área acadêmica que ainda não chegou àquela área de interesse. Amém. Né? Então, mas olha só, porque ele tinha o quê? Eu acho uns 4 anos, ele desenhava o corpo humano, ele explicava, chegava pra gente explicando ali, coisas que ele nem tinha tido aula sobre aquilo. Sim. Ele tinha curiosidade de assistir um vídeo e explicar sobre aquilo. Então ainda não chegou. Por quê? Porque precisa passar por todas as fases do conhecimento e ele ainda não chegou naquela fase que ele ainda se destacou com interesse. Talvez isso aconteça na graduação. Isso. Ele escolhe um curso e vai... Meu Deus. Exatamente isso, porque uma frase que ele fala muito pra mim, eu não entendo por que eu tenho que aprender isso, eu não vai servir nada na minha vida. Ele fala direto assim pra mim, não entendo por que eu vou aprender isso, por que eu tenho que aprender isso. Algumas coisas ele só vai compreender mais na frente mesmo, né? Mas precisa ter essa construção do conhecimento, desse jeito, e aí depois que ele vai entender o porquê que tá aprendendo, ainda não tá nessa fase. Então, aí eu pergunto assim, eles sabem da condição de superdotação? Felipe sabe? O Miguel, quando ele perguntou, mamãe, por que eu fui adiantado? Eu falei assim, porque você aprendeu antes da hora. Eu nunca abri muito o leque para ele. Pro Miguel, não, porque ele tem uma particularidade, ele é muito vaidoso. Então eu fico pensando assim, se eu falo para esse menino que ele é, o que eu penso que ele seja, ele começa a se achar demais. Então, por exemplo, quando ele tá com crianças na idade dele, ele fala assim, nossa, mas o fulano não entendeu isso que eu falei? Eu falei, Miguel, ele não estudou igual você, por isso que ele não entendeu, ele não é menos que você. Então eu sou muito temerosa de mostrar para ele começar a se achar o alecrim dourado, sabe? Então, eu não falo para ele, eu falo, olha, você aprendeu antes da hora, você é interessado, você é focado, e a mamãe vai te dar ferramentas. Eu falo para ele sempre, cada vez que ele inventa um hiperfoco, eu falo assim, você pode abandonar semana que vem, mas você nunca vai olhar para trás e falar que eu não te incentivei. Tipo, eu não virei um paleontólogo porque minha mãe não me deu um livro de dinossauro, não vai ter isso. Então, na medida do que eu posso, eu sempre dou ferramentas para ele comer e beber aquilo ali até o último gosto. Falar, cansei, não quero isso mais. Por isso que eu falei, já teve 30 profissões. Mas o que eu trabalho com ele, a Iana conhece os cadernos dele. Eu tenho um caderno de caligrafia lá em casa para ele escrever. Nas férias ele faz tarefa, porque ele já tem um garranchês de médico. Será que isso também é característica? Isso é característica das habilidades que lá em casa também? Prontíssimo. Então, o que eu faço? Eu falo assim, letra. Miguel, ele fala, mamãe, português é assim. Eu falei, meu filho, você gosta de matemática? Como que você vai interpretar um problema se você não respeitar o português? Eu falo, meu filho, você não tem que gostar de português, você só precisa respeitar a importância da língua portuguesa na sua vida. Como que você vai fazer? Eu falei, meu filho, eu odiava matemática e física com todas as forças da minha alma, mas eu respeitava e eu era uma boa aluna. E o que você vai fazer depois? Passava a prova, amnésia, assumia tudo no meu cérebro, mas na prova eu fui bem. Então, eu falo para ele, você precisa respeitar aquilo que você não gosta ou que você acha que não é importante. Então, por quê? Eu tenho medo da prepotência. Eu tenho medo dele desenvolver uma certa prepotência e se achar demais, mas, olha, mais que os outros. A criança, ela já sabe que ela é diferente. Sim, até porque ele já percebeu. Como eu falei pro outro, ele não entendeu. Ele só não tem um nome pra isso. E aí, às vezes, o autoconhecimento é importante pra ele. Faz toda a diferença na vida. E aí o Felipe não tem isso. Eu faço avaliação de adulto, pessoas que vão se identificar lá na frente, e o quanto fez. É claro que tudo isso que você está fazendo vai fazer muita diferença e faz diferença. Mas quando a gente sabe dar um nome, aquilo começa a fazer sentido. Era por isso que eu tinha isso. Eu aprendi rápido. Então, talvez seja uma coisa importante. E aí, no caso do Felipe, ele nunca se apresentou assim, nunca quis também estar além dos demais. Inferiorizar os outros, não. E ele me perguntou esses dias, ele questionou se tinha algum problema com ele. Mamãe, tem algum problema comigo? Eu falei, não, meu filho, seu cérebro funciona mais rápido. Ele, é mesmo, mamãe, meu cérebro funciona muito rápido mesmo. Mas, falei, não tem nenhum problema. Você só é diferente que seu cérebro tem um raciocínio mais rápido. É isso. É bem isso mesmo, que eu tinha até anotado o próximo tema. Eu nunca dei um nome pra ele. O cérebro dessas crianças funciona. Ele é mais rápido, ele é neurodivergente, porque as conexões sinápticas são mais rápidas, o processamento é mais rápido. Eu quero perguntar do tédio. O tédio...
Eu sei que ele é importante, mas eu acho que o Miguel sofre muito mais com a situação de tédio do que outras crianças, que ele chega o tempo inteiro. E aí, agora? E agora, o que eu faço? Eu falei, agora faz o que você quiser. Mas eu não sei. Não, mãe, mas eu já terminei aquilo. Ah, Miguel, vai montar um Lego. Ele monta 10 minutos. Mãe, já terminei. E aí? Eu falei, não, meu filho, vai contar tijolo. Deixa a gente doida, né? Vai contar a folha da planta, vai fazer qualquer coisa. Conta azulejo do banheiro. Parece que ele sofre mais com o tédio. Sofre. Então tem a questão da intensidade emocional, todas as emoções são mais intensas. Sim. E aí, falando de questão cerebral, tem a questão de plasticidade, eles têm, né, sinapses mais rápidas, então eles vão ter algumas diferenças. O barulho, ele odeia barulho, ele nunca gostou de circo por causa de barulho. Então vão ter aí algumas questões sensoriais também importantes, que envolvem seletividade alimentar, às vezes barulho, texturas. Então é muito comum, por exemplo, na avaliação que eu faço, eu sempre coloco um perfil sensorial mesmo para fazer um rastreio ali se tem algum indícios ou não. Então a gente tem uma sobreexcitabilidade dessas crianças, né, das pessoas superdotadas, que envolve a criança que é confundida com TDAH, envolve a criança que não para, e que tem um tédio nato ali, né, tipo assim, gente nato ali, né, ele vai e não para o tempo inteiro, ele precisa estar fazendo alguma coisa. Então o tédio, ele tem um fator super importante, ele é protetor pra gente, porque a gente não consegue, e é importante que a gente descanse, que a gente pare um pouco, e o tempo todo a gente não vai estar fazendo alguma coisa, a gente vai ter momentos que... Então, às vezes, começar a trabalhar tédio, eu falo assim, 30 segundos sem fazer nada, 1 minuto, vamos ficar aqui, respirar 1 minutinho, porque isso é prevenção, às vezes até de suicídio, de ansiedade. Então, assim, lidar com isso. É claro que, então, por isso que eu falei assim, olha, a gente precisa, a criança, ela tem uma necessidade, o que ela vai fazer agora, de uma agenda cheia, normalmente as crianças têm uma agenda muito cheia, mais cheia do que a minha, eu acho. E aí... mas separar um momento para, olha, agora à tarde a gente não vai fazer nada, ou fazer coisas que demandem menos excitabilidade para dar uma relaxada. Há uns meses ele começou a andar de bicicleta na rua, assim, quando ele fala assim, quando parece que esgotou o que ele queria fazer, ele pega a bicicleta e vai dar volta no quarteirão. Necessidade de gastar energia. Aí ele vai, ele dá umas voltas, aí ele pega e volta, aí ele, agora eu vou montar Lego de novo. E ele volta assim, ele fica lá dando volta, 2 horas da tarde. Então, isso é um processo para autorregulação. A criança, às vezes, está muito agitada e ele vai se conhecendo o que ele vai fazer. Por exemplo, eu estava fazendo uma avaliação esse dia de uma criança e eu percebi que ele ficava cansado no meio da avaliação. Ele falava assim, vai ali na janela, dá uma olhadinha, 5 minutinhos, volta. Então, para a criança dar uma autorregulada ali, vamos tomar água um pouquinho. Então, tudo isso vai ajudar a criança essa autorregulação. Mas é importante, sim, em algum nível, lidar com o tédio. Prevenção mesmo de saúde mental. Eu falo, parece que fica sentada aí fazendo o que? Faz nada. Você tem. Precisa trabalhar essas questões da ansiedade, porque como o cérebro deles é muito acelerado, eles precisam dar esse refrigério. E a intensidade emocional, a sobreestabilidade é muito forte. Por exemplo, uma coisa que eu acho, assim, super tranquila, tipo assim, uma notícia, às vezes vejo no jornal, eu falo, que triste, tá? Superdotado, não. Ele fica de luto com aquilo, ele sente mais. E ele chega no consultório sofrendo com aquilo, e eu fico assim, porque o processamento cognitivo dele é muito diferente. Então ele é mais agitado, ele não para, e às vezes isso acontece no nível cerebral mesmo. Ele fica ali, fica em várias caixinhas, e ele vai conectando e todas as caixinhas, e aí ele consegue achar um sentido nas coisas. E aí, doutora, tem uma questão que tem vários pais que acham que porque o filho tem TDAH é superdotado. Já chegou lá no seu consultório essa? E eu fico pensando, assim, de onde tirou isso? Aí eu fico pensando, eu sou filóloga, né, sou formada em letras, e aí eu fico pensando na expressão. Quando a gente fala ali, minha avó falava, nossa, esse menino é peralta. Ele tem uma atividade muito maior que as outras. Então, ele é um hiperativo. E aí, hiperativo, peralta, inteligente, mas
Eu acho que ficou essa conotação. Então, ele é muito peralta, nossa, logo tem altas habilidades de superdotação. E a gente sabe que não é assim. Né? Então, me fala um pouquinho aí dessa confusão. É a demanda difícil do consultório. Chegam realmente muitas demandas, muitas pessoas com a indicação que vem, né, com algumas características ali para avaliação, e muitas dessas pessoas não fecham mesmo a identificação. Por vários motivos. Quando a gente faz uma análise comportamental ali, você vê que tem outras demandas, outras características e não na superdotação. Mas normalmente eu falo assim, gente, eu não estou descartando agora. Pode ser que aquela criança, né, que é super hiperativa e tal, em algum momento ela vai realmente mostrar isso. Às vezes acontece também dela estar no ambiente familiar, ela conseguir mostrar mais as habilidades do que no ambiente escolar. Às vezes acontece o contrário também. Mas é muito difícil e acontece muito mesmo. Às vezes é de fechar outra condição e não a superdotação. Certo. E aí, falando nessa questão de fechar, diagnóstico, não fecha, a gente percebe a criança tem altas habilidades ou não, e quando essa criança não é identificada, a família não percebe, a escola não percebe, e aí, o que acontece com essa criança quando adulto? Muitos prejuízos. Então, são crianças que são muito mais vulneráveis a uso de drogas. Criminalidade? Criminalidade também. Transtorno de elas conduta. podem ter muito mais dificuldade ao longo da vida, como ela não aprendeu a lidar com as emoções, ela não aprendeu como ela funciona, ela acha que ela é estranha, ela é esquisita, e ela fica buscando esse pertencimento em ambientes, às vezes, que não é saudável. Então, isso acontece. Uma coisa que eu já fiz, assim, de avaliação, em reavaliação, quanto isso é sério, de pessoas que fizeram avaliação por outro motivo, não foi falado para a pessoa que estava fechando uma alta habilidade de superdotação, pessoas que na avaliação anterior já estava com todos os critérios ali, mas não foi falado isso, não escreveram isso na avaliação, e ela chega depois para uma reavaliação e existe uma queda significativa de potencial cognitivo. Porque aí teve depressão, teve ansiedade, Regrediu. E aí tem um declínio significativo cognitivo aí. Que é muito, eu acho que é uma das situações mais tristes, assim, difíceis, é isso. A pessoa, né, o adulto, ela vai perdendo interesse nas coisas, vai... Seria um caso de embotamento? Que meio que camufla diante daquela situação, porque como não se entende, eu sou diferente, eu sou estranho, então eu vou me fechar e aí acaba que fica nessa situação. Tem várias coisas, dificuldade em relacionamento, de não pertencimento, como falou assim, nossa, eu me achei com meus pares ali, e aí eles não se acham com os pares, e aí vão tendo várias dificuldades ali ao longo da vida, não trabalhadas, né? Eu fiz uma avaliação de uma pessoa com mais de 50 anos e que mudou completamente assim, a percepção que tinha, porque desde então era o estranho, era o rebelde, era o rebelde sem causa mesmo. Porque também costuma ser muito questionadores, né? Não aceita as coisas que são impostas, né? Eles querem uma explicação. Não é só assim, não pode, por que não pode? Então, nesse processo aí existe... E aí a pessoa descobre e fala assim, nossa, agora realmente as coisas estão começando a fazer sentido na minha vida. Então, por isso que eu falei a questão de falar para a criança, de falar, olha, você é assim. Isso não quer dizer realmente que ela é o cara melhor que os outros. Em alguma coisa ela é melhor, em outra provavelmente não. Então, ela vai ter essa dificuldade. Então, a idade para identificar, porque às vezes a gente percebe, como você falou, com 50 anos, ele não estava ali se identificando e tal. E às vezes a altas habilidades também, superdotação, a gente não percebe quando criança. Mas quando adulto,
em algum momento, como eu falei, né, vai ter uma área ali de interesse que vai se destacar, e às vezes na faculdade, então às vezes na escola não se observa, mas na faculdade, diante da área de interesse, aflora aquilo, e vem à tona aquele perfil. Exatamente. Então não precisam necessariamente ser só quando criança, né? Então, a gente vai pegar, mas aí você vai pegar o histórico dessas pessoas. Você já vai ver que você vai ver ali que tem algumas coisas, né, ali que era diferente. Aquela criança às vezes gosta mais de ler que os outros. Sempre tinha alguma coisinha diferente. Os sinais estavam lá, alguns comportamentos precoces estavam lá, mas ninguém viu. Ninguém percebeu, ninguém falou, a criança também não percebeu, ninguém percebeu essa diferença, assim. Ah, sim. E eu tinha colocado aqui que Renzulli, que é da teoria dos três anéis, né, para poder identificar, ele fala dessa questão justamente das portas giratórias, que é esse momento, o modelo das portas giratórias, que é esse momento que vai, mas sempre então os sinais existem, mas vai ter algum momento que vai aflorar mais. Exatamente. Toda pessoa com superdotação, ela vai ter comportamento precoce, ela vai ter indícios ali, mas às vezes porque a gente não sabe, a gente não ia falar, a gente não achava que era normal, que a criança às vezes era só rebelde, ou às vezes recebe outros diagnósticos, e vai passando e não é identificada. E aí lá na frente ela descobre alguma área que ela faz pum, e aí ela se descobre, as pessoas percebem, falam, nossa, como ela se destacou naquilo. Eu queria perguntar uma coisa, Sim. da seletividade alimentar. Eu não sabia que ela estava relacionada à superdotação. Eu achava que a seletividade alimentar era relacionada ao TEA. Então, é muito comum as crianças, o processamento sensorial, ele não vai acontecer só no autismo. Tem um transtorno específico, mas ele também acontece, as crianças pessoas com altas habilidades de superdotação, eles têm muitas questões sensoriais. Então, quando a gente está falando de intensidade, eles são muito mais sensíveis tanto a questões emocionais como sensoriais. Então, eles podem sentir mais frio, mais calor. Paladar, né? Audição, todas essas áreas pode estar envolvida, né? O Miguel usa blusa de frio o ano inteiro. Pode ser, são questões sensoriais. Felipe, tem barulho, criança que chega no consultório com barulho e tem e seletividade alimentar de toque, também. de abraço muito forte. O Miguel, ele tinha uma questão assim que agora diminuiu, mas ele tinha um episódio de vômito muito intenso. Então, qualquer coisa assim que saia do normal, um nervosismo assim, qualquer coisa que ele ficava agoniado, uma época que ele teve medo de chuva, o céu ficar preto, ele corria pro banheiro. É tudo muito intenso. Por isso que precisa da terapia, né? E assim, vezes também é importante. E era desgastante, às vezes era 2, 3 vezes na mesma noite, pra gente ficar limpando. Ele acordava de noite com barulho de chuva, ele sujava a cama todo o chão, ali 2, 3 horas da manhã. Ansiedade. Era o caos. Hoje diminuiu bastante. Tá quase 0 os episódios, mas até 5 anos de idade era um estresse gigantesco para mim e para o pai. Porque a gente vivia limpando, aquilo ali era terrível. E era sempre episódios assim de muito sentimento de uma vez só, aí ele não sabia o que ele fazia com aquilo e colocava tudo para fora. Falando de terapia, de acompanhamento, a gente precisa pensar em enriquecimento, né? E às vezes na escola, sala de recursos da escola, ou mesmo psicoterapia, a superdotação precisa de fazer terapia? Não. A gente vai fazer para dificuldades comportamentais que eles possam ter, para saber lidar com essas emoções, para saber se entender mesmo. Aí eles precisam de terapia. Porque conhecer as emoções, para que elas servem, como é que isso tudo funciona. Então, ou falar assim, o superdotado precisa de fazer terapia pelo fato de ser superdotado? Não. É por alguma demanda igual. Normalmente, eles precisam de fazer terapia, acontece muito, é raro, mas acontece muito, sabe? É bem isso. Por quê? Porque a socialização deles fica um pouco comprometida, porque tem momentos que eles querem sim estar com os maiores, mas tem momentos que a atitude é de menor, então ele não sabe se entender essa sincronia aí. Então, para ele se entender, e aí precisa. E também
os desafios, né? Eles são movidos a desafio o tempo inteiro. E aí eles também desafiam os pais. Então, até, às vezes, a terapia, até para trabalhar na família, como trabalhar limite com essas crianças. Porque até para falar com eles, olha, uma demanda, não, você não pode fazer isso agora. Que seja uma expressão que você não consegue explicar naquele momento, mas ele não pode mexer com a faca naquele momento ali. E aí ele vai querer sempre saber o porquê, e tem momentos que você não vai ter explicação. Você não vai ter uma explicação, né? Então fica complicado assim, essa ajuda. Até essas questões assim dessa por que eu não posso mexer com a faca? Em determinadas perguntas é por que não, ele sabe a resposta, por que que não? Né? Mas depois, por exemplo, nessa situação, olha, depois você pode sentar com ele e perguntar, olha, o que é a sua dúvida em relação a isso? Vamos lá, vamos entender por quê. E a gente também não ter o cuidado para não ficar alimentando essa questão estressante da criança. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Alguns porquês, eles precisam ter fim. Você tem que colocar. Agora, quando envolve um porquê de curiosidade, de interesse, de aprendizado, vamos lá, vamos juntos, vamos pesquisar. Não vai ser, como é que é? Eu não sou a mãe que Porque muitas vezes a gente não sabe, né? O que eles querem saber. E a gente vai pesquisar. Isso acontece no consultório todo dia. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Então, mas aqueles porquês que eu já disse, eu já expliquei de um comando, eles precisam ter fim, porque aí a criança fica estressada, a família fica estressada, o ambiente fica muito pesado. Fica pesado. De questão de comando, ele fala, por quê? Por que não? Porque eu falei que não, acabou. Eu não dou muita corda para ele, não, porque senão ele emenda 30, um atrás do outro, e fala, amiga, eu sou sua mãe, eu não tenho que te explicar tudo. Então, quando ele chega naquela sinuca de bico, eu falo assim pra ele, assunto de adulto, é só que você precisa saber. Ah, tá bom, então, pergunta mais nenhum. Eu falo, nenhum. Morreu aqui. Só para fechar, altas habilidades de superdotação se confundem muito com gênios, e aí, por conta disso, a gente vê que fica muita família acreditando assim, mas ele não é um gênio. Por que então? Não é um Einstein. Não é um Einstein, não tem. Não são os meninos. Isso, não tem aqueles menino de 2 anos sabe todas as bandeiras. Aquele lá do Luciano Huck que responde os países. Aquelas contas mirabolantes, né? Uma coisa sobre o programa as pessoas são treinadas, as crianças são treinadas para fazer aquilo. Tudo bem que eu posso treinar 1 ano, que não vai. Mas aquilo lá é treinado. Então, as pessoas precisam saber que não é natural aquilo. Claro, tem crianças que vão ter o maior conhecimento, vão saber mais, vão ter ali em alguma área, provavelmente eles até sabem mesmo. Mas aquele ali, para saber de tudo daquela forma, é treinado. Não tem nada. E essa questão também de gênio é que, para ser considerado um gênio, tem que ter feito. também. Mas também tem que ter um feito para a humanidade, né? Então tem que ter mudado alguma coisa, tem que ter criado algo para poder mudar. Então ali a gente tem Thomas Edison, a gente tem Einstein, a gente tem que ter alguém que teve um feito. Agora não, a gente tem que criar as possibilidades de superdotação. E pode ser que seja lá na frente. Sim, pode ser que seja, mas por enquanto não. Mas essa questão e essa fixação de achar que não, só é alta habilidade de superdotação quem é gênio, não é, esse vínculo não se estabelece, não é assim. Pode ser. A gente viu que tem muitas dificuldades. Sim. Então, o gênio, você espera que ele esteja ali no topo. Sim, e até falando nessa questão do gênio estar no topo e não tem dificuldade, mas se a gente pega Steve Jobs, a gente vê o tanto de dificuldade de relacionamento, pega o filme dele, você vê o tanto que era difícil o relacionamento dele com as pessoas. Então, assim, a gente tem sim uma pessoa com alto potencial. É o gênio idealizado. Sim, mas vamos olhar para a realidade, né? Não para o ideal, mas a realidade é que a gente tem crianças que têm, sim, problemas de comportamento, tem crianças que precisam de limite, tem crianças que precisam saber se ele é uma criança normal. Mesmo superdotado, autista, TDAH, todas elas precisam de limites, precisam de direção.
Sim, e é muito importante que todos nós saibamos conduzir o caminho dessas crianças, porque eu tenho certeza que são eles que vão nos direcionar daqui mais um tempo. Exatamente, eles são o futuro. E se a gente tem, né, a frase resume que se a maré levanta, o barco levanta todos. Então, se eu estou enriquecendo os superdotados, eu estou fazendo, eu estou nivelando para cima, não estou nivelando para baixo. Isso. Então, quando a escola faz esse enriquecimento ambiental, ela está ajudando todos, não é só aquele com dificuldade intelectual, com autismo, TDAH, ela vai estar ajudando todos. Então, é muito importante esse conhecimento. Os professores deveriam ser mais formados nessa área. Na né? minha escola, gente. Mas eu passei por outras duas que não eram. Mas a gente vê que eles deveriam ser formados. Sim. A professora do Miguel, a primeira, ela não era, mas ela tinha um olhar clínico. Ela falou, Liana, cuidado, pesquisa, né? Tem alguma coisa a mais nele. Ele com 2 aninhos lá, pesquisa. Então, assim, tem gente que tem a vontade natural, mas tem pessoas... Deveria ser algo diferenciado, exigido, né? De todos, né? A gente perde muito todo ano. Todos os anos o Brasil enterra muitos gênios. Até porque no censo, né? A escola precisa cadastrar esses crianças. Então, mesmo que não tenham laudos, mas que já houve essa percepção, precisa cadastrar justamente porque é estatística e tem que ter investimento também do governo, tem que ter investimento nisso. A ponta que você vai colocar ali de deficiência intelectual e superdotação é muito discrepante. Sim. Eu lembro de colegas na escola que eram brilhantes, mas que eram tidos como o indisciplinado, como o chato, o pestinha. Eu tenho um colega que eu não vou esquecer ele nunca. Demais. Ele era muito inteligente, mas ele era o pior aluno da escola, na visão dos professores. Eu vejo que esse menino foi injustiçado. Sim. Porque você coloca há 30 anos atrás, eles eram os incompreendidos, os chatos. Os pestinhas. Hoje ainda são. Então, quantos nós perdemos? Por isso que a gente faz momentos como esse, que eu acho que é importante para a gente poder divulgar mais. Por enquanto a gente tem poucos seguidores, mas logo mais a gente vai ter mais. Por quê? Porque a gente precisa expandir esse conhecimento, trazer mais conhecimento para as escolas, trazer mais conhecimento para os pais, para as famílias. Mas se a gente tiver aqui uma pessoa que escuta e fala e se identifica e vê sobre isso... É um a menos já. Já é alguém identificado, é alguém que vai... Já ajudou, né? Já ajudou alguém. Porque às vezes a gente fica esperando coisas tão grandes. E se moveu uma pessoa, a gente já tem que estar satisfeito, né? É um a menos no anonimato, né? É isso, pessoal. Então a gente já está terminando. Vocês querem deixar alguma observação? Eu amei. Alguma fala? Faltam 3 minutos para a gente encerrar. Eu amei. Gostou? Eu quero a parte 2 com a Manuela. Alguma observação? Não, só queria falar que achei muito legal essa iniciativa, porque acho que muitas pessoas, assim como eu era com o Felipe, né, em relação ao Felipe, que eu não identifiquei tão cedo e pensava realmente nos genes, como você falou, né, eu acho que vai ser muito importante para as pessoas terem uma noção, até mesmo falei até com a família, né, para a família assistir também, para ver, também saber das dificuldades, para a gente saber lidar melhor com essas crianças também, né? Eu acho importante, é muito importante essa iniciativa. Que bom, obrigada. Isso vai ser o mais importante mesmo. É isso, falar sobre isso. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão estar entendendo, conscientizando em relação. E que as pessoas não ignorem isso, né? Como, ele só é mais um inteligente, só é isso, só é aquilo. Às vezes é muito mais do que isso, e é importante avaliar, às vezes não necessariamente com avaliação neuropsicológica, mas conversar com a escola sobre isso, né, falar sobre isso, eu estou percebendo isso, que a escola, né, vai dar apoio também e direcionar o que é melhor para a criança. Exatamente. Então a gente precisa sim de momentos como esse para a gente poder falar sobre o desenvolvimento das crianças, e teve uma fala que eu esqueci. Porque é muito importante a escola saber que essas crianças não são autodidatas. Elas precisam sim ser repassado conhecimento para elas. Elas pegam conhecimento mais rápido. Em algumas coisas elas podem até ser autodidatas, mas outras não. Então a gente precisa desmistificar isso também, para que os professores falam, porque tem alguns professores, não, ele já sabe, não vou explicar para ele de novo não, ele tá de gracinha comigo. Então, na verdade, eles não são autodidatas, eles precisam sim
de enriquecimento, eles precisam sim de passar esse conhecimento. E aí a gente precisa, então, expandir esse conhecimento para que a gente possa ajudar cada vez mais. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. E estamos aí, pronto para a próxima. Tchau, tchau. Tchau.